Bem-vindos! Bem-vindos, alunos do seminário, professora Maeli Ionan. Caros telespectadores, querida professora Maeli Ionan. Muito obrigado pela presença de todos nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre um período muito importante para a história de nossa igreja, a Igreja de Cristo. É isso mesmo. Esse é o programa Pré-Reformadores. E como vocês sabem, a igreja que nasce no livro de Atos, e depois dos apóstolos, dos 12 apóstolos, vão se iniciar diversos períodos que vão dividir a história. Dentro desses períodos, após a igreja primitiva, vem os pais da igreja, considerado dentro do nosso seminário o período patrístico. Logo depois do período patrístico, quando a igreja vai fazer alianças com o governo, através do imperador Constantino, a gente vai passar por um período chamado imperial, até chegar em um período medieval. E é exatamente desse período da Idade Média, muito conhecido. Constantino com o famoso sonho dele, com aquele símbolo que ia vencer a guerra e tudo mais. Exatamente. Depois desse período, a gente vai entrar no período medieval. E esse período da Idade Média também, conhecido hoje como Idade das Trevas, Um momento difícil e um período tão longo e tão importante. Mas cabe a gente ressaltar que ele foi dividido em duas partes, Alta e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, a igreja e o sistema medieval, então, vai avançar no ocidente da Europa. Certo. Mas isso não é o mais importante dentro da nossa matéria, do contexto que nós queremos cumprir. A gente quer falar da Baixa Idade Média, aonde a peste negra vai se alastrar e aonde vão surgir os pré-reformadores. Homens que vão influenciar Martinho Lutero, homens que vão influenciar João Calvino, John Wesley, até chegar na abençoada Igreja do Nazareno. Esses homens são influências para nós. Importantíssimos, para a história da igreja. Inclusive, Lutero, ele veio em torno de uns 100 anos após os pré-reformadores, não é isso? Sim. Mas veio com as mesmas ideias, porque, pelo que eu li, os estudos, eles não saíam das escrituras por nada, Era como os apóstolos, Pagavam com a própria vida, mas não saíam das escrituras. Esses homens vão fazer nada mais e nada menos do que voltar à doutrina dos apóstolos, E vão ser conhecidos entre tantos importantes, Vamos ter a oportunidade de falarmos com 3 deles. As estrelas da manhã. As estrelas da manhã. Já ouviu esse termo? Já ouvi esse termo, um termo importantíssimo. Existe um conceito por trás disso tudo, conceito não muito foi importante. Um apelido dado ao vento, A estrela da manhã, não. E eu não vou nem dar o spoiler, Porque eu acredito que algum deles vai trazer o que significa essa questão de estrela da manhã, vai nos explicar o porquê desse apelido tão glorioso, Sim. Uma coisa tão importante então, para a nossa história. Ninguém melhor do que esses homens para a gente poder conversar. Essa noite, então, nós queremos dizer que nós temos aqui conosco o ilustre John Wycliffe. Escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, enganosa idolatria, mas Deus libertou seu povo, sua luz raiou. Wycliffe, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo, Wycliffe. Muito Uma obrigado. honra tê-lo em nosso programa. Prazer estar aqui. Professor, podemos te chamar assim? Sim, pode falar, pode ser professor. Muita honra, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Wycliffe, nós gostaríamos que você falasse um pouco da sua história. Quem é você? Bom, na verdade, eu nasci na cidade de Yorkshire, em 1330, em Inglaterra. Nome bonito, o Yorkshire. Atualmente eu sou um professor da Universidade de Oxford. Inglaterra é um berço de grandes homens de Deus. Verdade. Sim. E, claro, vocês falaram sobre a Estrela da Manhã. As Estrelas da Manhã é um apelido carinhoso, mas todos nós sabemos quem é a Estrela da Manhã. E é por isso que nós estamos aqui, para falar dele, das Escrituras que Amém. eles nos deu. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. E você foi conhecido também como a joia de Oxford, não é? Olha. Sim. O homem mais importante ali daquela
universidade tão conceituada no momento? Claro, claro. Mas toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, assim como eu já repeti. Amém. Mas assim, toda autoridade ele vem de Deus. Então Amém. Deus ele nos dá essa autoridade, ele nos dá esse tempo, um tempo precioso de estar meditando na palavra de Deus. E é por isso que a gente está aqui para falar daquilo que o Amém. Senhor tem nos dado no nosso coração. Essa Amém? sua citação, ela é interessante, né? Esse foi um dos pontos da sua teologia? Sim, dos pontos da teologia é sobre a autoridade, né? Então, na verdade, o que eu estava pregando contra a igreja, né? Na verdade, a autoridade vem de Deus. Então, naquele tempo, papado. sim, Muito corajoso. Sim, eu enfrentei praticamente o rei e o papa dessa época, né? Na verdade. Então, o rei, primeiramente, eu falei assim, só tem autoridade. A autoridade vem de Deus. E se ele não fazer aquilo que Deus tem colocado no coração dele para fazer as obrigações de um rei, ele não seria um rei. Ele não tem o direito de estar ali, né? Não tem o direito de estar ali. Assim como o Papa. O Papa, ele é um líder espiritual. Ele não é o cabeça da igreja. Sabemos que o cabeça da igreja é Cristo. Nossa, aí você comprou uma briga, então, com a entidade religiosa, com os líderes religiosos e os líderes do Estado. E arrancou a autoridade do Papa e do colocou imperador. em quem realmente tem, né? Cristo, a Bíblia, né? E como que foi isso? O que aconteceu? Você teve muita polêmica em cima disso, né? Sim, claro. Mas é claro que tudo que foi falado e tudo que foi feito foi baseado nas escrituras. Dentro dessa situação também, uma das minhas teses, das minhas ênfases foi sobre a Bíblia, sobre a palavra. Então, porque a palavra ela não tinha tradução e ela não estava sendo habitual, ela não estava sendo lida no momento de pregações. Já nessa época, os papas pregavam de costas e somente... Sim. E, em latim, não era? Só em latim? Ninguém compreendia? Sim, por isso eu fiz a tradução da Vulgata Latina para o inglês. Interessante. Assim, todos tinham a Bíblia traduzida e pra saber o que estava né? acontecendo no dia a dia. Então foi aí que se iniciou, não foi com Lutero. Exatamente. Muita gente pensa que foi com Lutero, mas foi anos antes, muitos anos antes. Uma outra coisa importante foi que no seu período, depois que Deus falou ao seu coração tudo isso através das escrituras, que você conseguiu ter essas revelações de Deus, até essa época já não tinha mais pregações, né? As pessoas não pregavam mais a palavra de Deus. Sim, não tinha essa valorização da pregação. Essa praticamente estava sumida. Wycliffe, e essa questão parece que teve uma mais polêmica, né? Que os papas assim ficaram malucos ao ponto de te perseguir para a morte mesmo e de denegrirem a sua reputação, né? A boa fama, o bom testemunho que você tinha nas universidades. Isso, e foi tão potente essa questão de denegrir a sua imagem que os reitores ali de Oxford se sentiram na obrigação de te mandar embora, né? Dentro da situação, uma das que a igreja pegou muito no meu pé, na verdade, foi sobre as indulgências, né? Você não concorda? Não, na verdade a igreja criou um cenário onde esse cenário se chama Purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Conferência, senhor. E dentro dessa situação, como começamos aqui, esse apelido carinhoso, claro, mas também eu tive um apelido totalmente ao contrário. Então o Papa começou a me chamar de o mestre de todos os erros. Nossa! Sim. E foi aí que então a Universidade de Oxford se sentiu pressionada para dispensar você das suas atividades lá dentro. Sim, a Igreja Católica, ela pressionou muito no caso, o reitor da Universidade de Oxford, e ele basicamente me dispensou
tá? E eu vejo isso aos meus olhos algo muito bom. Pra onde você foi? Eu fui para o interior da Inglaterra, uma paróquia, e assim, eu vejo com bons olhos que de lá eu tive um tempo mais precioso com Deus, na verdade, de traduções da palavra do Senhor para estar divulgando a outros que não têm acesso. O homem de Deus, quando é de Deus, ele encontra oportunidade para fazer as coisas referentes ao reino de Deus em todas as dificuldades, né? Ele não para. Mesmo sendo desonrado, então ele é afrontado, Deus usou isso para sua glória. Sim. Tremendo isso. Houveram outras doutrinas, né? Também a da graça, transubstanciação, e aí Deus te leva para ficar isolado para trabalhar na tradução. Que interessante. É muito interessante mesmo. Os métodos, então, que eles usaram para calar você foi essa pressão em Oxford. Eles acharam que você, saindo da faculdade, ia ficar lá em depressão e acabou a sua vida, mas não. Você foi lá para o campo, continuou sua vida pregando o evangelho, a palavra de Deus, traduzindo algumas obras. Mas nós não podemos deixar de falar de um episódio de sua época que marcou profundamente, principalmente a Europa, né? Chamada de Peste Negra. Como que foi viver nessa época aí? As pessoas viviam para enterrar os outros. Isso, era sem esperança total, né? Como você citou, esse foi um momento muito conturbado, onde as pessoas viviam para enterrar os seus entes queridos, seus familiares, seus irmãos. Mas havia uma decadência ainda maior. Isso, a decadência maior ainda, a igreja romana estava no auge da sua corrupção. Né? Então, além de a gente enterrar os mortos, os corpos, nós praticamente estavam enterrando também as nossas almas. Né? A Igreja Católica... Nossa, isso é triste demais, né? Sim. Isso é triste demais. Bom, Wycliffe, infelizmente, o nosso tempo acabou por hoje. Foi um prazer. Foi um prazer tê-lo aqui, uma honra. Esperamos nos encontrar novamente na glória do Senhor. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos para os comerciais. Voltamos a apresentar aqui o programa Pré-Reformadores. Pré-Reformadores. Falamos agora com o nosso ilustre Wycliffe, John Wycliffe, um homem de Deus. Temos mais um ilustre convidado. Mais uma estrela da manhã. Oh, quem será esse? Quem será? John Hus. Foi tão longa a escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, enganosa idolatria, mas Deus libertou seu povo, sua luz alumia. Boa noite, bem-vindo, John Hus. Podemos chamar de professor? Sim, Bem-vindo, professor. obrigado. Não liga se às vezes eu não chamar de professor, às vezes eu esqueço, mas tá tudo bem. Às vezes também eu esqueço do meu nome e a idade. Professor é assim. Professor, é muita coisa na cabeça, né? É um prazer estar aqui com vocês e tirar alguns assuntos pertinentes do nosso grande amigo e ilustre Wycliffe. Esse homem é muito importante. Falamos com ele Esteve agora. conosco agora há pouco. Isso. E ele me influenciou e por conta dele eu estou aqui hoje, né? Muito bom. Queremos Muito saber bom. um pouquinho primeiro da Isso, sua vida. da sua vida, onde nasceu, que ano você nasceu, qual cidade. Eu nasci em 1369 na cidade de Helsinki, na Boêmia, hoje conhecido como Tchecoslováquia, né? Sou de uma família de agricultores, pobre, mas meus pais me ensinaram a educação e por conta disso
eu peguei a mesma influência de Wycliffe. Interessante isso. Então você foi extremamente influenciado por Wycliffe, mas você não teve um convívio com ele, foi através de livros? O Wycliffe, quando ele faleceu, eu estava com a idade de 12 anos e alguns dos meus amigos da minha cidade, eles foram até a Universidade de York e trouxeram alguns livros. E eu comecei a ler e comecei a interagir e fazer o que o Wycliffe fazia. Que interessante. Muito bom. Sua primeira faculdade foi nos livros de Wycliffe, então? É verdade. Antes de ir para Praga? Sim. É Praga? Quando eu fui para a faculdade, quando chegou o meu tempo em Praga, eu já estava, meio doutorado pelo amigo e dos livros Wycliffe. Que bênção. Isso é muito importante. Quando você é influenciado por um homem de Deus, a tendência é seguir o verdadeiro evangelho, seguir o caminho do Senhor mesmo, que foi o que você fez. O que aconteceu que você teve que fugir aí, sair correndo, teve perseguição? Como que foi isso? Sim, após a minha faculdade, eu me tornei reitor, da faculdade e se tornei padre da Catedral de Belém. E nisso eu comecei a ensinar os pensamentos de Wycliffe. Todos baseados nas Escrituras. Sim, que é o pensamento de Cristo. Sim. Então, por conta disso, a igreja começou a me perseguir, a própria igreja onde eu pregava. E eu tive que sair dali e pregar no meio do meio rural. Meus amigos, quando estudamos as Escrituras, ouvimos Deus falando diretamente a nós. A obra de Deus, a verdade de Deus, são mais importantes que as palavras e opiniões dos homens. Todo pensamento humano deve ser subserviente à palavra de Deus. Se a sua palavra estiver conosco, Ele estará conosco. Ele é a nossa contínua proteção. Portanto, busquem a sua palavra. Busquem sua sabedoria. Busquem a sua verdade. E nunca tenham medo de defendê-la, pois a verdade os tornará livres. E por que a igreja te perseguiu? O que você falava? Você confrontou os papas, então, também, e até imperadores, com uma doutrina muito parecida com a de Wycliffe, E qual que era um ponto, assim, principal, Sim. Eu fiz o que a Bíblia nos ensina, E os ensinamentos do grande Wycliffe, Que Cristo é o cabeça da igreja. Nossa, é tudo que eles não queriam ouvir. Exatamente, porque para eles o cabeça era o Papa, Eles eram autoridade. Eles eram a autoridade maior. Sim, e quando eu comecei a questioná-lo eles, por isso que Cristo é o cabeça da igreja, Eles comecei a pregar salvação. Que a salvação é pela graça, a Bíblia é a única autoridade. Fez realmente a mesma coisa que o Wycliffe, você tirou a autoridade, você mexeu no bolso deles e aí... Não concordava com as indulgências também. Sim, quando nós começamos a ser usados pelo Senhor nesta época, foi aonde eles fizeram isso e estabeleceu... por conta das indulgências, eu fiz o que deveria ser feito, que aquilo incomodava, o povo. E eu comecei a pregoar contra isso, e foi aonde eles me escorraçaram, vamos dizer assim, da onde eu pregoava o evangelho. Seu nome foi para uma blacklist, digamos, uma lista negra. Sim, isso. Eu fui apenas mais um. Eu fiquei sabendo outra coisa. Inclusive, em torno de 40 anos depois da morte de Wycliffe, a igreja desenterrou seus ossos para queimá-lo, Para falar assim, não, a gente tem essa força, mas não adiantou nada, Sim. E aí fizeram uma lista e o seu nome estava nela para ser queimado, Isso, nessa época que você citou aí, eles começaram a fazer isso, a querer mostrar que a igreja tem o poder. Que os papas da época, eles tinham o poder. Então, o que eles fizeram? Eles pediram para desenterrar os ossos de Wycliffe
E o que ocorreu? Eles continuou a propagar mais e mais, porque quando eles queimaram e jogaram no rio, né, em um rio caiu num rio maior e dali foi para o oceano. Teve essa analogia, né? E eles começaram a dizer assim: nós mexemos com um formigueiro. Nós achávamos que tinha acabado, mas nós desenterramos os pensamentos de Wycliffe. E assim foi aonde teve um conselho de Constança. Me dê a força e as palavras para falar que glorifiquem ao seu nome. E ainda tem mais. Acusamos o mestre John Hus de ter apelado diretamente a Deus, o que é um grave erro. A Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Eu entrego meu caso diretamente a ele, pois ele não será corrompido por suborno, nem enganado por falso testemunho. Herege! Se eu fosse herege, por que me arriscaria vindo aqui? Estou comparecendo perante este concílio por vontade própria e sob a proteção pública do imperador aqui presente. Este sacrosanto sínodo realizou solene e cuidadosamente o exame de todas as provas apresentadas e que confirmam que um certo John Hus, presente aqui neste sagrado concílio, é um discípulo não de Cristo, mas sim do arqui-herege Wycliffe. Hus escarneceu do processo eclesiástico ao apelar diretamente ao Senhor Jesus Cristo como supremo juiz. Depois de analisar todas as questões com cuidado, este concílio acusa John Hus de ter seduzido o povo cristão em sua maioria no reino da Boêmia e de não ter sido um pregador verdadeiro do Evangelho de Cristo, de acordo com os ensinos dos santos doutores, mas sendo na verdade um sedutor. Este santo sínodo reconhece que John Hus é obstinado e incorrigível e que não deseja retratar-se publicamente de seus erros e heresias defendidos e pregados por ele. Por estas razões, este concílio declara que John Hus será deposto e afastado do sacerdócio e de outros encargos que a ele haviam sido conferidos. Tal afastamento será executado, portanto, na presença deste concílio, de acordo com a ordem requerida pela lei. Este sagrado sínodo de Constança, vendo que a igreja não tem mais nada a ser feito com John Hus, o entrega para o julgamento secular e decreta que ele seja entregue às cortes seculares para ser queimado na estaca, como herege. Chegando lá, eles não me deram nem a oportunidade de adentrar na sala. Você não conseguiu falar nada? Nada. A única coisa que consegui fazer foi ser preso. Eles me julgaram por um julgamento para ser queimado com uma estaca. Nossa. Né? E naquele conselho eles abordaram isso, e por conta de lá dos primórdios de Wycliffe, eles pegaram e colocaram o meu nome nessa grande lista. Nossa. De ser queimado. Essa é a história. Porque o que eles não conseguiram fazer com Wycliffe, eles fizeram comigo. E eu estou na lista, 7 meses, esperando o grande dia. Interessante, né? Interessante. Então a gente sabe que Wycliffe contribuiu muito na tradução da própria Bíblia, né? Mas mediante mesmo toda essa dificuldade, você teve uma grande importância também, né? Sim. Eu dei decorrência no que o Wycliffe, né? Ele fez para conosco, o que ele me ensinou. Eu traduzi as obras de Wycliffe, né? Para que o povo pudesse, com a língua da nossa cidade, do nosso país, é o tcheco, pudesse ter acesso, né? Pudesse ter acesso à grande e sagrada escritura do Senhor. Era eslovaco, né? Ou a língua que você falava na época? Sim, a língua que foi traduzida foi para eslováquio. Muito bom. Tremendo, muito bom. Bom, queremos agradecer a sua presença aqui. John Hus. John Hus, homem de Deus,
que foi muito importante para a história da igreja. Amém. Uma das estrelas da manhã. Uma das estrelas da manhã. Foi um prazer estar Muito aqui obrigado, com vocês. querido professor. Obrigado vocês por abrir as portas para que nós podemos pregarmos o evangelho. E acredito que após a minha pessoa possa surgir outros reformadores da palavra do Senhor. Assim acreditamos. Nos veremos na glória de Deus juntos. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado vocês também. Que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, enganosa idolatria, mas Deus libertou seu povo, sua luz raiou. Bom, voltamos aqui com o programa Pré-Reformadores. Pré-Reformadores, o programa onde você se informa do período medieval. Muito bom. Nós temos mais um Estrela da Manhã Muito para importante. esta noite, muito importante. Muito importante. E fez uma grande diferença também para a história da igreja, né? Jerônimo, Savonarola. muito bem-vindo. Desculpem, a gente teve um problema. O nosso irmão Jerônimo Savonarola, ele está num período de muitas perseguições, passando por momentos de muitas tribulações, e nós vamos fazer de uma forma diferente. Vamos usar a tecnologia para conseguir falar com o nosso irmão. Vamos ligar para o nosso irmão Savonarola. Ah, entendeu? Alô, Savonarola? Já está na linha conosco? Oi, sim, já estou. Estamos ao vivo no nosso programa Pré-Reformadores. Em primeiro lugar, eu quero estimar aí vitória em todas as suas batalhas, em todas as suas perseguições, que você seja bem-sucedido para as coisas do Senhor. Sim, compreendemos que você corria um grande risco de ser queimado se viesse até o nosso programa. Exatamente, compreendemos então a sua ausência aqui hoje, mas não vamos deixar de falar com você, que é uma das estrelas da manhã também. Sim. Peça-chave para que a reforma tomasse o corpo que tomou e nós pudéssemos viver um evangelho verdadeiro e puro como vivemos hoje. Sim, nós estivemos aqui hoje com Wycliffe e com John Hus. E agora também gostaríamos de ouvir um pouquinho, né? De você, sem tomar muito seu tempo. Sabemos que já vai repousar. Isso você poderia mesmo. nos responder algumas perguntinhas? Claro, sem problema. Então vamos lá. Primeiro nos conte um pouco sobre a sua vida. Bem, vou dizer que sou o terceiro filho dos meus pais, Nicola e Helena. Sou nascido em Ferrara, uma das mais importantes cidades da Itália. Tive uma desilusão amorosa e decidi me tornar monge aos 23 anos de idade. Após alguns anos de monastério, assim como Wycliffe e John Hus, fui chamado de Estrela da Manhã justamente por sermos os precursores da reforma que haveria de ocorrer anos mais tarde. Fui tão influente em meus discursos e luta contra a corrupção da igreja que passei a ser o líder da cidade de Florença, período em que ficou instituído um governo regido pela igreja, ou seja, um governo teocrático. Meu avô era médico muito influente na cidade onde eu nasci. Ele tinha um caderno onde registrava pensamentos e, em determinado momento, resolveu entregá-lo em minhas mãos. Um pensamento muito importante registrado por ele nesse caderno foi o seguinte: nem o Papa, nem os vigários têm o direito de ensinar qualquer coisa contrária às coisas instituídas por Deus. Tudo o que precisamos saber podem ser encontrados na palavra de Deus. Bem, foi esse homem, o meu avô, quem apresentou grande influência sobre mim e sobre todos os meus pensamentos. Você considera que foi uma boa estratégia ter entrado para a política?
Bem, penso em minha opinião que, de alguma forma, com a minha participação no governo, só aumentei o ódio de meus opositores contra mim e minhas atitudes fizeram com que toda a população de Ferrara se voltasse contra mim. Então, sem o apoio deles, ficou fácil para meus acusadores arrumarem um pretexto para me condenar. E fala um pouquinho pra gente, que tipo de influência você exerceu sobre as pessoas da sua época? Minhas pregações contra o pecado e contra a perversidade do regente incomodavam tanto que usaram várias estratégias para me calar. Bajulação, enfrentamentos e até ameaças. Por fim, o pregador Frei Mariano foi contratado para falar contra mim, mas quando pregou um sermão, o povo não deu ouvido às suas palavras e ele acabou desistindo. Foi quando profetizei que dentro de 1 ano, tanto o Papa quanto o rei morreriam. E foi exatamente o que aconteceu. Com isso, fiquei mais influente e as pessoas deixaram de ler os livros que sustentavam o pecado e começaram a ler meus sermões. Quando me dei conta, o rico estava ajudando o pobre, ao invés de oprimi-lo. As pessoas fizeram uma grande fogueira para queimar os livros e todos os apetrechos pecaminosos, e eles passaram a ler o que recebi de revelação do Senhor, da humildade, oração, amor, graça e outros temas. Essa foi a influência que o Senhor exerceu na minha vida e na vida dessas pessoas através de minha vida. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a sua participação no programa. Sim, Deus te abençoe. Eu que agradeço, tenham uma boa noite e que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Tiago Sá. José Júnior. Depois de ouvirmos homens tão importantes para a história da nossa igreja, cabe uma reflexão. Com certeza fica um grande desafio para nós que dizemos ser homens e mulheres de Deus. Sim, algumas interrogações para nós enquanto grupo, representando o período medieval.
Exatamente. Homens que, em meio à dificuldade, encontraram oportunidades de traduzir a Bíblia. Eu não posso pregar? Então eu vou traduzir e vou entregar essas traduções na mão de quantas mais pessoas eu puder entregar. Sim. Como diz as Escrituras, homens de quem o mundo não era digno, né? Exatamente. E a gente pensar que tantas igrejas, e o próprio que é mais conhecido na história da igreja, Martinho Lutero, foi influenciado por esses homens. Exatamente. Até os livros deles são caros. 100 anos depois ainda se perpetua a palavra de Deus. E hoje, tantos mil anos depois, Sim. a palavra de Deus continua imutável e se perpetua. Sim. O que você poderia dizer para a sala, né? Para a professora, como reflexão pessoal do nosso grupo, que eles guardassem no coração através da vida desses homens? Eu diria que servir ao Senhor não vai ser fácil, não foi fácil para nenhum desses homens. Foi um momento de muitas tribulações, mas precisamos lembrar do que Paulo disse, que é através de muitas tribulações que nós herdaremos o reino de Deus. Esses homens entenderam isso e eu creio que eles herdaram o reino de Deus. Então, continuem, prossigam, pregue o verdadeiro evangelho, não aceitem doutrinas incorretas, heresias, seitas, não aceitem ventos de doutrinas que são pregados em muitos templos, né? Não podemos nem dizer que é igreja muitas vezes, mas em muitos templos são pregados vários ventos de doutrinas. Não aceitem, estudem e lutem contra essas falsas doutrinas, contra essas heresias. Muito bom. E você, meu irmão Júnior, qual a reflexão que você faz aí para deixar para o coração da professora Maili, para os alunos do seminário e para nós daqui do grupo? Querido companheiro e queridos irmãos, a gente percebe que através da história da igreja, quando a igreja nasceu, ela tinha uma forma, que ela perdeu a sua forma durante esse período. Especialmente na Idade das Trevas, a igreja perdeu a sua forma. E esses pré-reformadores, esses homens deixam uma lição muito importante para nós. Que todas as vezes que a igreja perder a sua forma, é necessário olhar para o início. É necessário olhar para a igreja primitiva. Amém. É necessário olhar com carinho para os pais da igreja. É necessário olhar para o sangue e para o suor que foi derramado. Amém. E pensar que homens como Hus, Wycliffe e Savonarola, especialmente, nesse período medieval, foram simplesmente homens que não eram a luz, mas que eram as estrelas da manhã, que vinham antes do sol, para mostrar que há um caminho, que Jesus é a luz do mundo. Amém. Essa é a lição. Sempre quando as coisas estiverem perdendo uma forma, olhem para Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Exatamente. Quero deixar aí o meu legado. Sei que tem um rapaz de 12 anos, tá vindo aí, eu tô ensinando ele, tô cuidando dele, então ele vai vir aí para dar uma palavra maior aí para nós, amém? Para continuar a boa obra. Amém. Vem. Nossa, então o Wycliffe já morreu. Uhum. Morreu? O que você quer ser na vida? Jogador. Jogador de futebol. Faz de novo. Obrigado. O grande ilustre Wycliffe. Wycliffe. Transubstanciação, né? Essa é uma palavra difícil da bexiga. Transubstanciação. Sim. Agora vai. Acho que melhor não vou falar isso aí não. Agora vai. Houveram outras doutrinas que você defendeu também. Vou beber a sua água, tá? Hoje não é coisa. Pelo amor de Deus. Eu vou beber. Que doutrina? Bom, vai. Transubstanciação. Houveram outras doutrinas, né? Também a da graça, transubstanciação. Mais grave que a Igreja Católica, ela estava na sua ascensão de corrupção.
né? Na verdade, a igreja romana... É verdade. Volta. Algo mais... Tinha um outro problema muito maior, que a igreja católica estava no seu auge da corrupção, né? A igreja romana. Acabou? Pergunta também. E você, qual a reflexão? Corta isso daí.